No ano, muito bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula de História, tá? A gente vai continuar a partir da aula da semana passada. Na semana passada nós tivemos apenas uma aula, tá? Semana passada foi a nossa primeira semana de aula e na aula eu fiz uma introdução ao nono ano com vocês, dei boas-vindas e já comecei uma revisão rapidinha sobre o ano anterior. No vídeo passado eu expliquei para vocês que nas primeiras semanas desse ano nós íamos estar fazendo revisão sobre o conteúdo do ano passado para vocês entrarem no nono ano com o pé direito, tá? Então eu vou voltar aqui na revisãozinha da aula passada, que é justamente essa página aí que está aberta, com 4 itens, e aí vou dar continuidade a partir daí. Então na aula passada eu expliquei para vocês que eu ia focar em 4 temas principais sobre o 8º ano, no que diz respeito à história do mundo, tá? História do Brasil a gente vai falar já nas próximas semanas. Mas no que diz respeito à história do mundo, nós íamos revisitar esses 4 tópicos. Por quê? Porque eu acho que esses 4 tópicos são importantes para vocês entenderem o assunto do nono ano. Primeiro tópico é iluminismo. Segundo tópico, Revolução Industrial. Terceiro tópico, Revolução Francesa. E o quarto tópico, imperialismo. Na aula de hoje, nós vamos estar revendo o iluminismo e a Revolução Francesa, tá? Porque são tópicos que se complementam, certo? O iluminismo, ele dá origem à Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela se inspira no iluminismo. Então, os dois precisam ser lembrados juntos. Passando aqui a página, deixa eu me mudar de lugar aqui. Nós temos aqui a linha do tempo que eu sempre faço para vocês e vou sempre insistir em fazer, tá? Por quê? Porque vocês precisam se localizar no tempo. Isso é muito importante, gente. Então, olha lá de novo. Primeiro período da história da humanidade não tá aí, que é a pré-história. Aliás, tá ali em cima. Pré-história. Segundo, a Idade Antiga, que é quando acontece gregos, romanos, as sociedades antigas. Idade Média, que é quando acontece os feudos, tá? Senhores feudais, tudo que nós estudamos no 7º ano. Próximo é a Idade Moderna, que é o nosso assunto do 7º ano, uma parte do 8º, e Idade Contemporânea, que é uma parte do 8º, uma parte do 9º, tá? Então, olha lá, desde o início. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Essa é a linha do tempo da história da humanidade. Vocês precisam saber essa sequência. Aliás, prestem atenção para vocês não terem que assistir 2 vezes essa aula, porque vão ter perguntas na atividade de hoje sobre essa aula e sobre essa linha do tempo. Tá bom? Tudo certo? De novo, falem comigo. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa é a linha do tempo da história do mundo, certo? Dentro dessa linha do tempo, se vocês forem reparar, aqui na Idade Moderna, eu tenho vários assuntos que nós estudamos no 8º ano. E também na Idade Contemporânea temos alguns assuntos que estudamos no 8º ano, tá? Olha só. Aqui temos, Revolução Industrial e Iluminismo. Ainda temos aqui a independência dos Estados Unidos dentro da Idade Moderna, e isso é conteúdo do 8º ano. Tia e os outros assuntos de Idade Moderna, vocês deram no 7º ano. No 7º ano nós estudamos Renascimento, grandes navegações, tá? Tudo isso foi no 7º ano. E no 8º ano foi Revolução Industrial e Iluminismo, principalmente, certo? Do outro lado, lá na Idade Contemporânea, dá mais um zoom aqui. Nós temos Revolução Francesa, invasões napoleônicas, chegada da família real no Brasil, Revolução Industrial, tudo isso, neocolonialismo, que é o mesmo que imperialismo, tá? Esse neocolonialismo que está escrito aí é o mesmo que imperialismo. Então, até aí nós estudamos ano passado. Pro 9º vai ser o resto. Tudo a partir de Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Segunda Guerra, tudo vai ser no 9º ano, tá? Mas antes, vamos focar na nossa revisão. Então, olha só. Indo para o nosso primeiro assunto de revisão, temos o iluminismo.
vamos lá voltar na nossa linha do tempo. Onde que está o iluminismo? Dentro de Idade Moderna, tá? Na verdade, o iluminismo, ele é, digamos assim, próximo de acabar a Idade Moderna e começar a Idade Contemporânea, tá bom? Essa foto eu acho genial pra gente entender o iluminismo. Por quê? Porque ali dá pra ver que bem no centro tem um pesquisador, um estudioso, uma pessoa ali que tá comandando a foto, e bem no centro tem o luz, tá? E ao redor dessa luz, eu tenho pessoas que estão no escuro sendo iluminadas por essa luz. É exatamente esse o papel do iluminismo na sociedade europeia da época, tá? Isso aí nós estamos falando de século XVIII, anos 1700, certo? O iluminismo é um movimento de filósofos, de intelectuais que vem trazer luzes à sociedade. Ou seja, o que são essas luzes? São novas ideias. Eles vêm trazer novas ideias políticas, novas ideias sociais, novas ideias. Em todos os âmbitos eles vêm trazer novas ideias, tá? Uma das coisas que o iluminismo mais combateu foi o poder do rei, o poder absoluto dos reis. Isso é um ponto importante. Iluminismo versus poder absoluto dos reis. Outra coisa que o iluminismo combateu era o poder da religião. Ou seja, os filósofos iluministas achavam que nem tudo deveria ser explicado pela religião, mas também pela ciência. Então, do lado do iluminismo, eu tenho uma luta contra o poder absoluto dos reis e também tenho uma luta contra o poder absoluto das religiões, tá? O iluminismo é aquele movimento que vai junto com a ciência, que acha que é a ciência que deve explicar as coisas, sabe? Aqui nessa outra página, eu coloquei alguns filósofos iluministas, para vocês terem como exemplo na cabecinha de vocês. Se vocês chegarem no programa do Silvio Santos, o Silvio Santos perguntar assim: cite um filósofo iluminista, você vai saber. Você pode citar Adam Smith, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, John Locke, tá? Esses 5 caras bonitões aqui. Aí eu escolhi um para falar com vocês, que é um dos que mais caem assim nas provas, nos vestibulares. Olha só. Ele fala assim, aqui do ladinho: não se pode pensar em liberdade quando um único homem promulga as leis, executa as resoluções públicas e julga as causas do trabalho. Ou seja, ele está falando de quem? Essa pessoa aí, ela tem poder sobre tudo. Ele está falando do rei. Aí lá do outro ladinho ele percebe: opa, eu inventei os 3 poderes. Que ele fala assim, que o rei, ele não pode ter o poder de criar lei, de julgar as leis, de executar as leis. Esse poder do rei, ele acha que tem que ser dividido justamente para o rei não fazer um abuso de poder, para ele não ultrapassar sua autoridade, tá? Então, ele acaba criando a ideia de que é necessário que o governo se divida em 3. Por isso que hoje o nosso governo brasileiro se divide em 3: executivo, legislativo e judiciário. Foi esse cara que criou, foi o Montesquieu, tá bom? Próximo, vamos entrar e falar de Revolução Francesa. Por que, tia? Estamos falando de iluminismo, já vamos entrar em Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, ela vai se inspirar no iluminismo. Lembra que eu falei que o iluminismo, ele combate o poder absoluto dos reis? Pois é, era isso que os franceses queriam combater na sua sociedade. Lá na França, a sociedade era assim. Lá em cima eu tinha o rei, como mostra a imagem. Abaixo do rei eu tinha nobreza e clero. E abaixo da nobreza e clero eu tenho o povo. Só que, de todas essas camadas, só uma camada trabalhava, que era o povo, tá? Então, o povo trabalhava, pagava impostos e sustentava os outros 3, digamos assim, os outros 3 estamentos, que era o clero, a nobreza e o rei. Então, o povo sustentava todo mundo, tá? E aí o povo queria mudar essa situação. Eles acabaram se inspirando nas ideias iluministas que falavam de fim do poder do rei. Para a gente entender melhor a sociedade. Olha lá. Primeiro estado francês é o clero. Segundo estado francês é a nobreza. E aí dentro do clero da nobreza a gente inclui o rei, tá? O que esses caras tinham? Eles tinham terras, dá o zoom aqui para vocês, cargos, prestígio, privilégio e isenção fiscal. Tia, o que é isenção fiscal? É você não pagar impostos, tá?
E o terceiro estado, que era a burguesia, camponeses e sans-culottes, eles tinham obrigações para com o rei e pagavam impostos. Então, eles apenas sustentavam o resto da população. Aí vocês podem pensar, tia, mas eles eram a maioria. Os que eles sustentavam eram só 3% da sociedade. Só que esses 3% eram os que mais gastavam. Imagina os nobres franceses fazendo as festas, aqueles vestidões, um banquete, o palacete de ouro, tudo aquilo era feito com dinheiro dos impostos. Então o povo já estava cansado dessa situação e acabou fazendo uma revolução que tirou o rei do poder, tá? A Revolução Francesa, ela vai acabar com a monarquia na França, ela vai tirar o rei do poder. Essa é a grande importância da Revolução Francesa. E ela vai acabar inspirando outros países a acabar com a monarquia também, acabar com o poder absoluto dos reis, certo? Por último, eu coloquei aqui para vocês as consequências da Revolução Francesa, tá? Muitas coisas vocês já sabem, né? Vocês viram aqui nessa aula, e talvez se lembrem do ano passado, mas a gente vai voltar a ver aqui, ó. Primeira coisa, a destruição do absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico é o poder do rei, o rei com poder absoluto, tá? Isso acaba. Outra, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso foi um documento feito após a Revolução Francesa, onde nesse documento diz que todos os homens são iguais perante a lei. Tá, tia, qual é a novidade disso? É a primeira vez que se fala nisso. Na nossa Constituição está escrito isso, que todo homem é igual perante a lei. Todos os brasileiros são iguais. Só que antigamente não era assim. Eu tinha os nobres, eu tinha a população mais pobre, e nobre não era igual à população mais pobre. Nobre era tratado com privilégio, certo, pessoal? E a partir da Revolução Francesa isso vai mudar. Ele fala aqui do período do terror também, que muitos se lembram do ano passado. O período do terror é aquele momento que surge a guilhotina, tá? Porque depois que o povo consegue tirar o rei do poder, a França vai virar uma verdadeira confusão até ela se ajeitar. E no meio dessa confusão vai ter um período do terror, onde um dos governantes lá vai ser muito mal e ele vai mandar matar, mandar guilhotinar todo mundo que fosse contra a Revolução Francesa, tá? É uma história que nós vimos ano passado e que não tem como voltar agora, porque senão a gente vai ter que ver muitos detalhes, vai perder tempo. Mas saibam que o período do terror é logo após a Revolução Francesa, tá? E, muito importante, a ascensão da burguesia ao poder. Tia, não me lembro quem é a burguesia. A burguesia são os comerciantes, gente. E os comerciantes, eles faziam parte daquele povo que pagava impostos para o rei e para a nobreza. Então, a partir do momento que a burguesia faz essa Revolução Francesa junto com o povo, ela ganha mais poder. E ela vai ficando mais importante, tá? Principalmente porque também nessa época está acontecendo a Revolução Industrial, que é o surgimento das máquinas, que aumenta o comércio, e os burgueses passam a ter cada vez mais importância, certo? Na história da humanidade. E é isso, pessoal. Bora lá, desde o início, rapidola. Opa! Abri aqui as minhas anotações. Então, aqui lembramos os 4 tópicos que eu quero trabalhar com vocês, tá? Na aula de hoje foi o 1 e o 3, que é Iluminismo e Revolução Francesa. Aqui vimos a nossa famosa linha do tempo. O Iluminismo, ele está dentro da Idade Moderna e a Revolução Francesa dentro da Idade Contemporânea. Essa imagem aqui ilustra tudo, que é os filósofos e os estudiosos trazendo luz à sociedade, tá? Aqui os principais filósofos. Aqui o Montesquieu, que criou os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que disse que o poder não poderia ficar acumulado na mão do rei. Aqui a sociedade francesa, que vocês sabem que lá em cima estava o clero, a nobreza e o rei, não pagando nada, e abaixo o povo e a burguesia pagando impostos, tá? E aqui as consequências. Então foi isso, pessoal. Agora, a partir da aula de hoje, tá? Que foi bem simplesinha, tá dando 15 minutos, bem rápida. Façam uma atividade que eu vou deixar lá no grupo da sala, tá bom? Beijo, até a próxima.